Olá, galerinha do quinto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce e essa é uma parte da correção da AP3 etapa. Então, vamos fazer a correção de algumas questões aí de língua portuguesa. Lembrando que as questões serão explicadas por meio dos descritores, do objetivo que seja alcançado. Então, pode ser que a questão que eu explique não seja a mesma que tenha na sua prova. Afinal, tem diversos modelos de prova. Então, talvez não seja o seu, porém, com a explicação que eu vou dar, com as questões que eu vou utilizar, você entenda melhor se você acertou ou não e converse com seu professor para tirar qualquer dúvida, ok? Então, vamos conhecer a primeira questão. Olha só, a primeira questão está dizendo assim: leia os textos abaixo. Então, serão apresentados mais de um texto para a resolução das atividades. Então, vamos ler os textos para saber qual o objetivo das questões. Primeiro texto, o título diz assim: preparação do banho do gato. Acostume o seu gato com o banho desde pequeno. Assim, o processo será mais agradável para você e para ele. Se ele não for acostumado desde pequeno, o nível de estresse do seu gato e seu também pode ser extremamente grande, sendo possível que seu gato chore, grite e arranhe para sair da banheira. Por essa razão, use uma camiseta de manga comprida para prevenir arranhões. Antes de lavar o seu gato, deixe o shampoo, as escovas e as toalhas ao seu alcance. Sempre use um ralo para não entupir os canos da sua casa com pelos. É muito importante que você cuide melhor do seu animal. Você entenda o comportamento felino. Legal. Então, esse primeiro texto, vocês já podem tirar uma base do que ele está falando. Desse texto veio várias dicas de como você dar banho, cuidar do seu felino, do seu gato, do seu animalzinho de estimação. E está falando dos cuidados num momento determinado, que é a hora do banho. E dando diversas dicas para você usar camiseta de manga comprida, cobrir o ralo, para não entupir com pelos, deixar tudo à mão, para ser um momento agradável, não ser um momento estressante. Então, esse texto aí informativo com ótimas dicas, que o tema central foi esse: dar banho no seu animalzinho de estimação, mais especificamente no seu gatinho. Vamos ver o próximo texto? Olha só, então o próximo texto é uma tirinha, uma charge e quadrinhos. Olha só, então vamos acompanhar o primeiro quadrinho. Tá lá o gatinho, né, que esse personagem é bem conhecido, o Garfield, que ele é bem mal-humorado, gordo, então a gente já sabe um contexto que tem essa charge. E ele não está nada animado. E aparecem umas mãozinhas aí. O que será que vai acontecer? Segundo o quadrinho, nós podemos ver que o dono dele pegou ele e está correndo e já aparece um balão de uma fala. Hora do banho, olha a animação do dono para dar banho no seu gatinho. Terceiro quadrinho, chegou o momento do banho, a banheira, o Garfield se debatendo, e podemos ver isso por essas aspas aí do lado do Garfield, que ele está se mexendo, se debatendo, a mãozinha dele também se mexendo, e o dono feliz, achando que está sendo um momento super agradável. Indo para a linha de baixo, no quarto quadrinho, podemos ver que não está sendo nada fácil colocar ele dentro da bacia aí, da banheira. Olha só, ele segura até no pescoço do dono dele, se debate, continua se debatendo, até que no quinto quadrinho, splash! Olha só os recursos gráficos visuais aí que as professoras sempre explicam para vocês. Não deu certo esse banho, hein? O Garfield escapou e quem tomou um banho, na verdade, foi o dono dele. E o último quadrinho, o sexto e último, olha só a cara do dono dele. E como podemos ver, tem mais um balão, esse diferente do primeiro, não é uma fala, e sim um pensamento da cara, olha da cara do Garfield, que conseguiu escapar do banho. Quase, mas só quase. Muito divertido esses quadrinhos do Garfield, não?
Mas para isso nós temos que sempre compreender bem as imagens, né? Porque como vocês viram, texto mesmo teve muito pouco. Então a interpretação desses quadrinhos é por meio mesmo dos recursos, das imagens, do que está acontecendo, para você ter uma compreensão global do texto. E aí, vocês perceberam semelhança entre os dois textos? Eu percebi. Os dois falam de banhos, banhos nos nossos animais de estimação, mais especificamente o felino. Olha, repetiu o que eu falei do primeiro texto. Vamos ver então as questões? Olha só, o descritor, o objetivo que a gente tem que alcançar com essas questões referente a esses dois textos são reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Então, assim, se nós formos pensar, são dois textos bem diferentes. Um é um quadrinho e o primeiro texto foi um texto informativo, com várias instruções. Então, nós podemos reconhecer que são dois textos bem diferentes. Porém, apesar da apresentação deles, de serem gêneros textuais diferentes, o objetivo global, o tema, a temática do texto é o mesmo, não é? Vocês pararam para pensar? Conseguiram se atentar a esse detalhe? Legal, né? Então tem tudo a ver com o que o descritor está dizendo. Reconhecer que dois textos diferentes, para diferentes produções, para diferentes publicações, têm o mesmo objetivo, têm a mesma temática. Então vamos ver a questão? A primeira questão diz assim: esses dois textos mostram, alternativa A forma correta de dar banho nos gatos? Então, pensando nessa alternativa A, o primeiro texto instrui bastante com várias dicas de como dar banho nos gatos. Agora, pensando já no quadrinho, no segundo texto, será que ele mostrou a forma correta de dar banho no gato? Afinal, o objetivo não foi concluído, né? Então, eu já descartaria essa primeira alternativa. Alternativa B, a importância de dar banho em seu gato. Nós sabemos que é muito importante, é um cuidado importante com o nosso bichinho de estimação. Mas o objetivo, a temática principal de nenhum dos dois textos foi essa. Então, também poderíamos eliminar, né? Mas vamos pensar, vamos ver as próximas alternativas. O comportamento dos gatos na hora do banho. Vamos pensar aqui do primeiro texto que traz mais informações, ele fala várias dicas e nisso traz mais informações. Ele também fala que se não for um momento agradável para o gato, ele vai arranhar, ele vai, deixa eu até usar aqui, chorar, gritar e pode até arranhar, é o que está escrito no texto. Vocês lembram dessa parte? E na segunda, mostra a cena mesmo do gatinho lá tentando fugir e escapar do seu dono. Vocês perceberam isso? Então, essa temática tem nos dois textos. Vamos ler a alternativa novamente. O comportamento dos gatos na hora do banho. Essa daí está bem coerente, mas vamos ler a letra D. O produto correto para usar no banho dos seus gatos. Apesar de ter sido citado no primeiro texto, que é bom deixar escova, shampoos, toalha à mão para ficar mais perto nesse momento do banho, não divulgou nenhum produto específico para essa utilização nesse momento. Então, o outro nem disso fala. Então, essa alternativa também pode ser descartada. Então, com certeza é a alternativa B. Então, alternativa C, desculpa. Então, vamos ver o porquê da alternativa C? Olha só, a alternativa correta é a letra C. Os dois textos, apesar de serem de gêneros distintos, um informativo e o outro quadrinho, possuem a mesma temática, abordadas de forma diferente. Então, muito fácil. Se você tiver alguma questão parecida com essa, agora você já sabe que você tem que, primeiro, definir a temática dos dois textos, ver do que os dois textos falam, mesmo eles sendo de gêneros distintos, e depois analisar as questões parte por parte, porque tem muita pegadinha. Vamos para mais uma parte? Olha só, essa questão, o descritor é o seguinte:
Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Como já confirmado na questão anterior, nós podemos ver que são dois gêneros distintos, um texto informativo e outro quadrinhos. Então vamos ver a questão. O texto 1 foi escrito para... muito fácil, pessoal. Pensa aí, um texto informativo. Olha o nome do gênero. Então vamos ver, alternativa A, apresentar uma opinião. Alternativa B, contar uma história. Alternativa C, descrever um animal. Alternativa D, ensinar uma tarefa. Bom, alternativa A, sobre opinião, esse tipo de texto geralmente não expressa muita opinião. Alternativa B, ele não está contando nenhuma história, não aparece um início, um meio, um fim, personagens, então também pode ser descartada. Alternativa C, descrever um animal. Apesar de estar falando dos felinos, dos gatos especificamente, ele não faz nenhuma descrição desse animal em específico. Alternativa C, ele está ensinando uma tarefa. Alternativa D, desculpa, ele está ensinando uma tarefa. Então, ele fala sobre o momento do banho com os gatos, né, com seu bichinho de estimação. Alternativa correta, letra D. O texto 1 descreve a melhor forma de executar o momento do banho em seu animal, os felinos. Muito bem. Agora podemos ir para mais duas questões, hein? Então já realizamos duas questões referente a esses dois textos. Vamos ver qual é a próxima questão? Olha só, mais um texto para a gente ler para responder as questões. Esse texto tem uma outra forma de apresentação bem diferente dos dois anteriores, então vamos realizar a leitura. Um texto em versos, hein, pessoal? Vamos lá. As formigas, cautelosas e prudentes, o caminho atravessando. As formigas diligentes vão andando, marcham em filas cerradas, não se separam, espiam de um lado e de outro, assustadas. Esta carrega migalha, outra, com passo discreto, leva um pedaço de palha. Outra, uma pata de inseto, carrega cada formiga aquilo que achou na estrada, e nenhuma se fatiga, nenhuma para cansada. Vede, enquanto negligentes estão as cigarras cantando, vão as formigas prudentes, trabalhando e armazenando. Também, quando chega o frio e todo o fruto consome, a formiga que no estio trabalha não sofre fome. Recorde-vos todo dia das lições da natureza. O trabalho e a economia são as bases da riqueza. Muito bonitinho, hein, gente? E eu acho que vocês já conseguiram entender essa história sobre o que é, né? Apesar desses versos, com algumas linguagens assim que não fazem parte do nosso vocabulário do cotidiano, podemos ver que se trata, né, da famosa história das cigarras e das formigas. Lógico que com o foco, o título já fala, nas formigas, no trabalho das formigas, em tudo que elas fazem no momento do verão, para quando chegar a época do inverno, elas poderem relaxar com tudo armazenado na casinha delas. Então essa história vocês conhecem bem e foi contada dessa forma em versos. Então vamos conhecer a questão. Olha só, tem um vocabulário aqui, o texto apresenta duas palavras que tem até a marcação, número 1, número 2, se vocês perceberam, esse texto está apresentado e dividido de 5 em 5 versos, tá? Tem até a marcação, 5, 10, 15, 20 e 25. No verso 16, tem a palavra negligentes. Então, o vocabulário é uma forma de nós entendermos, ter outros sinônimos mais usuais, né? Então, a palavra negligentes pode ser descuidado. Então, essa palavra foi utilizada para falar das cigarras, que no momento do verão, no momento do estio,
nem estavam preocupadas em trabalhar. E a palavra estio aparece no texto no verso 22. Então é muito bom ter o vocabulário aí, ter o dicionário à mão. Quando aparecem essas palavras menos usuais no texto, que você não conhece o significado, busque um sinônimo para você entender melhor, para você ter inferências aí do contexto do texto, legal? Então vamos conhecer agora a questão. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções e advérbios. Então, com base nesse objetivo, a questão terá uma pergunta com o objetivo de estabelecer relações lógico-discursivas. Então, o que o texto está querendo dizer com determinada parte do texto. Então, a pergunta é essa: qual verso desse texto marca a ideia de lugar? Por isso que já vem dizendo assim advérbio, porque existe vários tipos de advérbio e aí está pedindo para falar sobre lugar. Então vamos ver as alternativas. São versos retirados da questão, do texto, por isso que tem V8, V12, V13, V20. Alternativa A. Esta carrega a migalha. Esta carrega a migalha. Está se referindo à formiga. E o que ela está fazendo, ela está carregando algo que no caso é a migalha. Em nenhum momento fez referência ao lugar. Esta formiga carrega o verbo de ação, a migalha, que é o que ela está fazendo, ela está carregando a migalha. Ok, então em nenhum momento se refere a um lugar. Letra B, aquilo que achou na estrada. Então ela carrega, esse verso vem bem próximo, aquilo que ela pegou na estrada é o que ela está carregando. Então, ó, aquilo que achou na estrada, a estrada é um lugar específico, então já achamos uma palavra que remete à ideia de lugar. Então, letra B, podemos deixar aí e vamos analisar as próximas. Letra C, nenhuma para cansada, nenhuma são as formigas e cansada é o estado que elas se apresentam. Então, também não está fazendo referência a nenhum lugar. Podemos descartar, então, a letra A e a letra C. Letra D, também chega ao frio. Chega ao frio, também quando chega ao frio. Tudo se remete a um momento e como é esse momento, que é um momento de frio. Então, não está fazendo referência a nenhum lugar. Então, como podemos ver, a única alternativa que faz referência à ideia de um lugar, marca a ideia de um lugar, igual está questionando, é a alternativa B. Aquilo que achou na estrada, que podemos ver no verso 13. E o verso 13 descreve um local, a estrada, muito fácil. Então, se tiver alguma questão na sua prova referente com esse objetivo de você entender melhor a relação lógica discursiva, entendeu? Pedindo para você localizar alguma relação, você já sabe que você tem que olhar cada alternativa e ver se o que está escrito faz relação com o que foi perguntado. Muito fácil, né? Espero que você tenha acertado. Vamos ver mais uma questão. Inferir uma informação implícita em um texto. Então, essa palavra implícito, pessoal, vocês sabem que é muito fácil localizar informações explícitas no texto. Explícito é aquilo que está na cara, né? Como a gente fala, tá fácil para todo mundo ver. Então, é só você ler o texto e localizar essa informação explícita. A explícita. Agora, implícito é aquela informação que fica nas entrelinhas. Vocês já ouviram essa frase? Entrelinhas, então você tem que ler e compreender o que o autor quis dizer. E geralmente nesses poemas, geralmente nessas poesias, geralmente em textos em versos, que usam esse recurso da rima, esse recurso de dizer as coisas desse modo, assim, cantado, né, com ritmo. E eles utilizam bastante a ideia do implícito, porque às vezes uma palavra quer dizer várias coisas. Então, implícito é aquilo que você tem que ler, compreender, fazer igual a gente fez, procurar um sinônimo mais usual, mais adequado, mais próximo da nossa realidade, que faça nós entendermos melhor o que o autor quis expressar. Então, fácil, sempre que falarem para vocês localizar informação implícita, vocês vão ter que ler o texto e tirar conclusões, compreender profundamente o que o autor quis dizer.
ok? Não vai estar escrito lá na cara para a gente achar e ver e só pegar aquela resposta. Então vamos lá ver qual é a questão. De acordo com esse texto, as formigas são... Lembrando que é um texto que lembra aquela fábula da cigarra e das formigas, e nós sabemos que as formigas são muito trabalhadoras, mas não tem uma alternativa que fala sobre trabalhadoras, mas fala assim, alternativa A, medrosas. Em algum momento do texto apareceu que elas têm medo de alguém, medo do trabalho, medo da cigarra? Tenho certeza que não. Letra B, orgulhosas. Não me lembro de nenhuma palavra que remete a essa ideia de orgulhosas. Letra C, responsáveis, geralmente como quando fala que as pessoas são trabalhadoras, remete a responsáveis. Vamos dar uma olhada no texto onde está a palavra que fala sobre elas serem trabalhadoras? Vamos lá. Olha só, a partir do verso 20. Também quando chega o frio e todo fruto consome, a formiga que no estio trabalha não sofre fome. Recordem-vos todo dia das lições da natureza. O trabalho e a economia são as bases da riqueza. Então cita o trabalho várias vezes aí. E no caso, ela está trabalhando na época do verão, que é um momento que ela poderia estar se divertindo, porque ela está muito preocupada quando chegar o frio. Então essa ideia de trabalho, preocupação, trabalhar no momento que é importante trabalhar para depois ter um momento de descanso, nos remete à responsabilidade. Tudo a ver com essa alternativa, né? Então vamos lá. Olha só. Letra C, responsáveis. Letra D, teimosas, que também em nenhum momento falou nada sobre a ideia de teimosia, de serem teimosas lá. Então a alternativa C é a alternativa correta, porque em vários versos podemos perceber a descrição do trabalho e preocupação das formigas, como nos versos, a formiga que no estio trabalha, não sofre fome, o que nos remete à característica de responsáveis. Então, essa foi a correção de algumas questões aí da nossa AP. E como vocês puderam ver, vocês podem olhar a questão mais a fundo com o objetivo vendo os descritores, né, que é o objetivo a ser alcançado com aquelas questões. Pode ser, igual a professora falou, que eu não tenha corrigido as questões que estão na sua prova. Afinal, existem vários modelos de prova. Mas eu espero que vocês tenham entendido a explicação e qualquer dúvida, procurem o professor de sala de vocês. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.